Então, boa tarde. Como sempre, a gente está gravando para uso exclusivo dos alunos desse curso, né? Então, hoje eu vou continuar o tema uma pequena introdução às filas, que parte do Teorema de Burke que a gente viu na última aula, mas vai um pouco além, né? Vamos fazer uma pequena introdução que eu espero possa ser útil para vocês desenvolverem outras coisas, aprofundarem um pouco mais, tá bom? Eventualmente, querendo mais referências, eu posso dar. Mas vamos começar com o que a gente já viu na última aula, que foi o Teorema de Burke, né? Que nós vimos que uma fila simples, uma fila markoviana, ela pode ser pensada como uma cadeia de nascimentos e mortes, e a partir disso, na última aula, a gente enunciou e provou o Teorema de Burke. Eu vou dar um pequeno refinamento, que eu não quis fazer na última aula, para que vocês pudessem pensar um pouco, ter um pouquinho de tempo para esse assunto amadurecer. Então, nós temos uma fila markoviana, que vamos pensar uma fila MMK. Então, significa que as chegadas são de acordo com o processo de Poisson, que no caso eu vou chamar beta, a taxa. Eu tenho esse K aqui, quer dizer que eu tenho K servidores, e a taxa de atendimento, ou seja, o tempo que cada servidor leva para completar um atendimento, é uma exponencial de taxa mu. Né? Então, beta e mu são números positivos, e a gente está assumindo que beta seja menor do que Kmu. Isso quer dizer, é a condição para que tenha uma distribuição de probabilidade estacionária. Em outros termos, em termos da cadeia, que ela seja recorrente positiva. Tá bom? Então, nessa situação, vamos imaginar que no tempo zero eu comece com a distribuição estacionária, tá? Que a gente viu na última aula, que tem uma distribuição estacionária nessas condições. Tá? Então, ou seja, o processo está em equilíbrio. Quando eu falo processo em equilíbrio, quer dizer simplesmente isso. A minha distribuição inicial é a distribuição estacionária, então, se eu fizer uma translação no tempo e olhar uma janela, né, temporal, olhar o que eu vejo ali, tem sempre a mesma distribuição, que é o processo começando em π, e tem essa, tá bom? Então, estamos nessa situação. E vamos chamar de Z de T, o processo que vai contar as saídas do sistema, né? Cada vez que um cliente vai embora, ele soma 1. Então, as ocorrências de Z de T são as saídas entre o tempo zero e o tempo T, ao longo do T. Ou seja, Z0 é zero, né? Porque é tempo zero. Tá bom? Então, o Teorema de Burke, que é um teorema importante, é simples, porém importante, à primeira vista surpreendente, ele diz o seguinte: nessa situação, em equilíbrio, as saídas também formam um processo de Poisson com taxa beta. Foi isso que a gente falou na última aula. E o adicional que eu deixei para hoje, para que vocês meditassem sobre isso já antes, é que se eu olhar todas as saídas entre o tempo zero e o tempo t, ou seja, eu olho, fixo um t qualquer, olho o meu z de s entre 0 e t, então vejo tudo que foi saindo até o tempo t. Isso é independente do estado do sistema no tempo t. Xt, né, é a minha fila, ou seja, xt é o número de clientes no sistema no tempo t. Chamo clientes, mas isso aqui é só um modelo matemático que serve para outras coisas. Linguajar de fila. Tá? Então, a gente já comentamos sobre isso aqui, mas precisamos comentar sobre o item B, e é uma forma da gente recuperar e amadurecer também o item A, né? É um teorema de demonstração simples, mas, à primeira vista,
um pouco surpreendente, por isso é importante a gente ver. Como nós falamos, esse teorema ele decorre imediatamente, a demonstração é muito simples, do fato que o nosso processo é reversível. Quando você olha esse processo em equilíbrio, a distribuição com o tempo andando numa direção ou na outra é a mesma. Porque toda a cadeia de nascimento e morte, né? Toda a cadeia de nascimentos e mortes, ela automaticamente vai ser reversível. Quer dizer, ela pode não ter distribuição estacionária, pode ser transiente, pode ser recorrente nulo. Mas quando ela tiver uma distribuição estacionária, ela vai ser reversível. Isso é um fato geral que a gente já comentou muitas vezes, tá? Então, esse teorema que tem essas duas não te dizem nada sobre a situação naquele tempo T. Obviamente, a probabilidade de ter uma saída num T fixo é zero. Então, isso tanto faz você colocar menor ou menor igual. Tá bom? Então, vamos só recordar, né? A demonstração, como eu já tinha dito, ela decorre da reversibilidade. Então, lembrando, o nosso processo ele é modelado por uma cadeia de nascimentos e mortes, QIJ é a taxa com que passa de I para J, né? E, no caso, bom, toda a cadeia de nascimento tem essa propriedade. Eu não preciso lembrar, eu acho aqui, como é que é a QIJ no caso do específico, mas posso lembrar aqui, não custa nada, né? Que de I para I mais 1 é beta. Então, I pode ser 0, 1, 2, etc. E Q de I para I menos 1, aí vai depender, né? Vai ser I vezes mu. Se I for menor ou igual a, eu falei que era K, servidores, né? E vai ser K vezes mu, se I for maior que K. Tá? Aqui é mu. Tá? Porque são K servidores. Então, se todos estiverem ocupados, a taxa com que alguém sai é o mínimo dessas exponenciais, tá bom? Então, isso a gente, só para lembrar aqui. Então, ele é uma cadeia de nascimentos e mortes. Então, tendo a condição beta menor que mu, é uma condição que garante que tem uma distribuição estacionária e, portanto, ela vai ser reversível, né? Π de I vezes QIJ vai ser igual a π de J vezes QJI para todo I diferente de J. Então, como vale essa condição? Né? Nós sabemos que a distribuição do X em equilíbrio não muda se a gente olhar o tempo na direção crescente ou na direção decrescente. Esse é o fato importante. O que isso quer dizer? Bom, vamos dizer que eu fixo um intervalo de tempo qualquer, 0 a t, só para evitar ter que falar de um intervalo infinito. Então, eu estou olhando o meu intervalo de 0 a t. Opa. Agora esse negócio ficou assim, com essa sensibilidade que eu não consigo escrever. Enfim, tá? Quando eu estou olhando um intervalo, tá exatamente, está muito ruim, eu não entendo ainda quando que acontece isso. De repente, acontece. E eu não sei qual é o motivo. Esse é o problema, que eu não entendi qual o botão qual o controle. Bom, enfim, então eu vou fazer uma coisa aqui de que ele não fique escrevendo, né? Tá. Para evitar, por enquanto, legal. Vocês estão vendo, agora ele não escreve, só a vista aqui. Tá bom? Então, eu estou olhando o intervalo de 0 a t e estou revertendo a direção do tempo. Tá? Então, o meu processo... Chato esse negócio. O meu processo
x, estou olhando aqui de 0 a t, e eu estou chamando de x chapéu o mesmo processo, só que eu estou olhando o filme ao reverso, né? Estou olhando o filme de trás para diante, tá? E o que a gente sabe da reversibilidade é que esses dois processos têm exatamente a mesma distribuição. Como processo, não é quando eu olho um S e um S aqui e um S aqui, não. Eu olho distribuição conjunta, né? Porque isso aqui é um conjunto de variáveis aleatórias, um conjunto, inclusive, não enumerável de variáveis aleatórias, mas elas pulam só depois de um tempo exponencial, então só tem um número finito de saltos entre 0 e t. Né? Mas se eu olhar qualquer número finito de instantes, S1, S2, etc., e olho as distribuições conjuntas do x chapéu S1, x chapéu S2, etc., tem a mesma distribuição que o x. Tá? Isso é extremamente importante. Tá bom? Então, se eu penso aqui, tem uma realização assim, o meu x está andando para cá, o meu x chapéu está andando para lá, né? Então, em particular, se eu olhar as saídas do processo x entre 0 e t, as saídas do meu processo x entre 0 e t, são as vezes em que o processo desceu, né? Deu um passo para valor menor. Espero que eu consiga. Tá. Engraçado, entende? Aqui, tá muito estranho. Essas coisas eu não me atrapalham a beça, mas eu não estou sabendo qual é o motivo. Daqui a pouco ele, não sei. Deixa eu clicar alguma coisa aqui para ver se eu consigo. É horrível que eu não consigo falar sem. Deixa eu fazer uma tentativa aqui, ver se alguma coisa. Então, se eu estou olhando as saídas do meu processo entre 0 e t, né? Impressionante. Muito chato. Enfim. As saídas do meu processo entre... Deixa eu ir com o mouse, que aí pelo menos não vai escrever, né? As saídas do meu processo entre 0 e t são esses instantes aqui, né? Em que ele desceu. Tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Esse processo das saídas, que aqui é uma realização, simplesmente, né? Eles são as chegadas do processo x-chapéu, obviamente. Isso é tautológico, pela definição. Né? O x-chapéu vai dar um passo para frente. Só após esse tempo aqui, que vai ser o tempo t grande menos t pequeno, minúsculo. Né? Porque eu fixei esse t grande, estou olhando esse pedaço. Tá? Então, vai ser as chegadas. Mas o processo x-chapéu e o x têm a mesma distribuição. Então, vai ter a mesma distribuição que as chegadas do processo x após um certo tempo. Bom, as chegadas do processo x após um certo tempo formam um processo de Poisson e são independentes da situação do processo naquele tempo, naquele instante, né? Porque o que ele tem naquele instante depende do que chegou antes e dos atendimentos anteriores. Então, o que a gente está dizendo, esse processo vai ser independente do que eu tenho no tempo t menos t, né? Que vai ser x chapéu t menos t, que vai ser o xt. Então, esse teorema decorre imediatamente da reversibilidade e essa primeira parte é só a reversibilidade e essa parte aqui também envolve que as chegadas até um tempo t, né, são independentes do que você vê, né? Porque
É o que você está dizendo aqui, porque as chegadas desse processo, após o T menos T, né, vai ter a mesma lei que as chegadas do processo X. Então, só que após o tempo T menos T, corresponde no X até o tempo T. Tá? Então, as saídas até o tempo T têm a mesma lei que o Poisson, e são totalmente independentes do X no tempo T, que seria o X chapéu no tempo T menos T. Mas o que a gente está usando, né, quando eu olho da direita para a esquerda na minha tela, né, é que as chegadas aqui, né, que são as chegadas do X chapéu, são independentes do valor que o X chapéu tem nesse tempo T. Esse fato que eu estou usando, que não é só a reversibilidade, tem a ver como é o processo, né? Certo? Ele é independente do X chapéu no tempo. Eu escrevo tudo em termos de X chapéu. X chapéu é um processo que tem a mesma lei que o X, quando eu estou olhando em equilíbrio. Então, as chegadas, né? As chegadas após um certo tempo são certamente independentes do valor do processo naquele tempo. É exatamente isso que eu estou usando para essa segunda parte aqui, que não tinha sido mencionada anteriormente. Tá bom? Alguma dúvida sobre como esse teorema é extremamente importante? Eu não quero que ele fique misterioso, e por isso até que eu discuti em duas etapas. Alguma dúvida sobre esse teorema antes da gente ir adiante? Eu peço desculpas que eu não estou podendo escrever aqui ainda, né? Está sendo... Não entendo. Enfim. Alguma dúvida? Bom, parece que não tem nenhuma dúvida, então, uma observação importante é que o fato que nós estamos exatamente com essas taxas de saída aqui, as MUs, do jeito que a gente definiu aqui, né? Onde é que estava? Aqui, né? Que são essas, não é muito essencial. Não é muito, não é essencial. Você podia ter outras taxas de saída, desde que ainda tenha uma distribuição invariante, distribuição estacionária, vai ser, porque é sempre um processo de nascimento e morte, então, se tiver uma distribuição estacionária, automaticamente, em equilíbrio, o processo é reversível. Então, você podia imaginar outras, digamos, se você tiver N clientes, né, na fila, no sistema, a taxa com que sai é uma mu-N, que aqui no caso é N vezes mu, se o N for menor ou igual a K, e é K mu, se o N for maior que K. Mas ela podia ser bem geral, qualquer. Né? A condição é que tenha uma distribuição estacionária. Né? Então, isso envolve a relação do beta com esses mu-Ns quando o N cresce, mas a condição a gente deu outro dia, condição geral para uma cadeia de nascimento e morte ter uma distribuição estacionária. Tá? Mas o argumento do teorema de Buck vale em geral. Tá? Bom, uma aplicação simples, né, vamos dizer simplória, seria o seguinte: você imagina que você tem filas em sequência. Essa aqui tem, aqui no caso eu estou pensando que tem um único servidor, só para facilitar a nossa vida aqui. Tá? Então, eu tenho aquela história, você tem que primeiro pegar a digital, fazer a impressão digital, depois você tem que, sei lá, carimbar o passaporte, fazer alguma outra coisa. Vamos dizer que você tem isso, né? Você chega, só entra por aqui, todo mundo tem que entrar por aqui no protocolo. Aí vai para outra, e essas filas, esses servidores podem ter tempos de atendimento diferentes, porque são procedimentos diferentes, etc, etc. Né? Então, vamos pensar que eu estou olhando uma situação assim. Como, obviamente, não tem muita graça pensar que K é 3, 4, 5, dá na mesma. Vamos pensar que o meu K é só 2. Então, eu tenho esse mu1 e o mu2.
a entrada é só por aqui, e aí, depois de terminar o atendimento aqui, a pessoa fica na fila para esse outro atendimento, ou vai direto, se não precisar, né? Mas eu considero fila aqueles que estão aguardando e o que está no atendimento. É assim, para evitar confusão, tá? Então, eu vou ter aqui, no meu processo, duas componentes. O X1 de T, que vão ser aqueles que estão esperando aqui, e um que esteja sendo atendido aqui, ou só pode não ter ninguém, ou pode ter apenas um sendo atendido. Né? Esse é o X1. E o X2 vão ser aqueles que estão nessa segunda parte, que estão ou esperando para ser atendidos pelo servidor 2, ou aquele que está sendo atendido. No caso, só um, porque eu estou imaginando que só tem um servidor, tá? Então, você tem esses dois. Bom, se eu olho assim, então, obviamente, essa primeira parte não quer nem saber se existe o outro ou não. Aquilo que sai aqui não tem nada a ver com o que vem depois, né? Então, pelo teorema que a gente viu, o que sai aqui é um processo de Poisson, de taxa beta, né? E ele, no tempo t, ele é independente do valor do x1 de t, de fato, o que já aconteceu, né? As saídas. Bom, mas como que sai aqui um processo de Poisson beta, então você imagina, bom, aqui eu tenho outra fila do mesmo jeito, né? Então, é natural você esperar que, se você olhar essas duas componentes, e o beta for menor que o mu1 e menor que o mu2, né, você vai ver como distribuição estacionária simplesmente o produto das duas que você tinha de duas filas independentes. Vão ser como duas filas independentes, com entrada beta e atendimento, o primeiro mu1 e o segundo mu2, cuja distribuição estacionária é essa aqui, a geométrica menos 1, conforme a gente viu. Então, você espera que ela seja a distribuição estacionária, né? Que é a distribuição estacionária desse processo como par. Agora, eu estou pensando, é uma cadeia que toma valores, a minha cadeia toma valores. Esse negócio continua gritando. Toma valores nos inteiros não negativos por inteiros não negativos, né? Não sei o que fazer aqui para isso. Tá bom? É o conjunto dos pares. É impossível descrever essa situação, porque eu estou a 5 centímetros e o negócio começa a escrever. Enfim, não vai dar para escrever. Desculpem. Tá, então eu vou tentar fazer sem escrever, pelo menos por enquanto, porque vocês viram que está muito maluco. Infelizmente. Bom, acontece. Então, o teorema que a gente quer ver é que a distribuição estacionária desse par é esse produto, tá? O que é bem razoável pelo que nós acabamos de dizer, já que essa primeira coordenada não está nem aí para o que vai acontecer depois, mas a saída dela é um Poisson beta e a saída dela é uma entrada para o outro, então você espera que no tempo t, usando o teorema de Burke, né, no tempo t, quando t vai para infinito, convirja a distribuição estacionária, que deve ser o produto. Tá? Se eu começar em equilíbrio, você espera ver isso. Aqui, quando eu estou escrevendo igual, é porque eu estou imaginando que x0, x1 e x2 estão distribuídos inicialmente em equilíbrio, tá? Com essa distribuição. Senão não é igual no tempo t. Tá? Então, você espera que essa seja a distribuição estacionária, que é o que está dito aqui. Tá? Depois eu vou corrigir nas notas para não gerar confusão. Eu não estou vendo aqui. Está dito, em equilíbrio. Tá? Em equilíbrio, você espera ver isso aqui. Para todo t, você vai ver o produto de duas variáveis aleatórias, que vão ser geométricas, menos 1, né? O número de
fracassos antes do primeiro sucesso, com os parâmetros adequados. Para uma é beta sobre mu1, para a outra é beta sobre mu2. Então, a sua distribuição estacionária que você imagina é essa aqui. Π de JL vai ser beta elevado a J mais L, dividido por mu1 elevado a J, mu2 elevado a L, com uma constante aqui de normalização, que está bem definida para soma C1, que é esse número aqui, mas não importa muito. Tá? Então, eu quero... isso aqui é bem intuitivo a partir disso, mas não custa nada e é um bom exercício a gente verificar que isso é verdade, né? No sentido que... Porque agora temos um exemplo onde a cadeia essa que eu estou olhando, ela não vai ser reversível, né? É evidente que ela não é reversível, né? Porque não pode passar da fila 2 para a fila 1. Né? Então, bom, enfim. Mas que essa seja... A gente fazer a conta da distribuição estacionária, tá bom? Então, eu tenho uma matriz Q. Bom, eu queria explicar isso, eu não expliquei nas slides. Era para fazer a conta aqui, mas agora está complicado. Vamos ver se eu consigo escrever. Não sei. É muito chato isso, me deixa agoniada. Então, eu tenho uma Q de JL para outros possíveis J' L'. Tem uma matriz Q, né? O meu processo agora toma valores em 0, 1, 2, etc., ao quadrado. São pares. Tá? Então, a minha matriz Q ela tem coordenadas... Bom, é uma matriz cujas entradas são... Cada uma desses pontos representa um estado. Né? Eu tenho que verificar que essa... O que eu tenho que verificar? Que π vezes Q é igual a zero. Onde π é essa medida que foi colocada aí. Tá? Essa conta que eu tenho que fazer. O que significa fazer essa conta? Né? Vamos lembrar que, bom, é uma conta geral, né? Você tem... Aqui eu chamei de JL, mas deixa eu chamar em abstrato. Então, você tem que fazer essa conta aqui. Soma π de x, Q de xy, soma em x, é igual a zero para todo y. Né? Isso significa dizer que ela é estacionária, para a nossa π que está dada aqui. O x para nós é um parzinho, mas isso não importa muito. Tá? Então, o que significa essa conta aqui? Essa conta, o que eu tenho que fazer? Isso está dizendo que o fluxo total, né, porque tem aqui, tem a parte fora da diagonal, né? O que é essa equação? Eu posso escrever assim, da modo mais intuitivo. Então, eu vou pegar o x diferente do y, e vai ser π de x. Se x é diferente de y, essa matriz é a taxa com que pula de x para y, né? Então, é o qzinho de x, y. Na diagonal, quando x é igual a y, essa matriz Q de y é a taxa total com que sai de y. Tá? A taxa total é isso aqui. Então, vamos escrever assim, igual a π de y, aquilo que a gente chamava de lambda de y. Né? Que eu chamei assim. Mas o que é o lambda de y? É a soma dos Qs de y para x. X diferente de y. Tá? Certo? Então, o que eu tenho que verificar é isso aqui. O que é isso? É o fluxo que chega em y, eu parto, né? Isso aqui. π de x
QXY, para x diferente de y, é o fluxo de x para y. Está dizendo que o fluxo de fora de y tem que somar em todos os x diferentes de y, é igual ao fluxo de y para fora de y. Tá? Essa é a definição geral quando é estacionária, porque isso aqui equivale a dizer que π vezes q é igual a zero. Né? Então, é um vetor, né? Todas as entradas são zero. Né? Então, é isso que eu tenho que verificar. Quando é reversível, é que a gente tem igualdade para cada termo, mas isso não é o caso em geral. Em geral, eu tenho que verificar essa propriedade, porque eu não tenho reversibilidade no fato geral. Tá? Então, é isso que a gente quer ver para a nossa cadeia. Então, para ver isso para a nossa cadeia, vamos observar quem são as entradas, né? Então, quais são as entradas que eu tenho? Né? O meu X é um parzinho JL. Né? J é quantos estão na primeira fila, L quantos estão na segunda. Então, o que pode acontecer? Bom, vamos supor que pode acontecer o seguinte, eu posso passar de JL para J mais 1 L, né? Isso tem uma taxa beta. Né? É o que disso aqui. Né? O que, se eu fosse escrever melhor, talvez é melhor escrever assim, né? Na linguagem que estou falando aqui antes. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, o que de JL para J mais 1 L. Isso é uma possibilidade. Isso aqui é beta. Qualquer que seja o valor de J, qualquer que seja o valor de L. Né? É uma entrada de fora da fila, fora do sistema. O que mais pode acontecer? Bom, eu tenho 3 coisas que podem acontecer quando eu estou em JL, que eu posso sair. Né? Eu posso sair de JL porque um cara daqui andou para lá, né? Então, vai dar J menos 1, L mais 1. Agora, isso só vai acontecer se o J for maior ou igual a 1. Senão, não tem ninguém, não pode passar ninguém para lá. Se eu tiver isso aí, né, na nossa fila, nós estamos imaginando que tem um único servidor, então essa é a taxa mu1. Tá? Quando termina o serviço de alguém. E o que mais que pode acontecer? Né? Pode alguém chegar de fora, pode alguém chegar aqui. O que mais pode acontecer? Que um cliente saiu da segunda fila, né? De JL para JL menos 1. E isso vai ser mu2, e também só vai acontecer se o L for maior ou igual a 1. Né? Se o L é 0, isso aqui é 0, se o J é 0, essa parte aqui é 0. Essas são as 3 opções de saída do JF, né? As 3 taxas que eu tenho. Então, as entradas aqui são esses valores aqui, né? São todas as possibilidades. E aí eu tenho a coisa análoga, só que vai chegar no JL. É a mesma coisa, só que tem outro valor de y e x. Então, eu preciso ver que quando eu somo, né, o que eu tenho que ver? Exatamente isso que está dito aqui, né? Que π de JL vezes a soma desses 3, né? Eu tenho que ver vamos pensar que eu deveria ter trocado de notação aqui, né? Vou chamar de y. Do jeito que eu estou fazendo, esse seria o y. Tá? Seria o y, né? Na minha anotação ali, o y. Tá? Então, eu tenho π desse JL vezes a soma dessas taxas, deve ser igual, quando eu somo as possibilidades que me levam em JL, né? Vou pegar todo x,
que é possível chegar em JL, são as coisas análogas, só que o JL está nesse lado, em vez de estar nesse, né? É a soma da igual, né? Que eu tenho balanceamento, a equação do balanceamento, tá? E não vai acontecer um por um, né? Porque não vai acontecer, não tem como ver que não é reversível, obviamente, né? Tá? Então, a gente precisa ver essa soma. Bom, uma maneira prática, eu tenho 3 possibilidades, né? Mas uma maneira que é conveniente é ver como elas se cancelam, não preciso somar as 3 para cancelar. Tem uma que vai cancelar essa aqui. Cada uma vai ser cancelada por outra. Então, eu estou escrevendo aqui esse diagraminha assim, que peguei lá do Duret, ele faz esse diagraminha e eu acho que ele é bom, que ele explica as coisas. Então, aqui nesse diagrama tá, então as taxas com que as transições acontecem, né? JL para J mais 1L é beta. A saindo é essa, e essa aqui, e aquela ali. Foram as 3 que eu escrevi ali antes, tá? JL para J mais 1L, JL para JL menos 1, e JL para J menos 1L mais 1. Isso aqui tudo assumindo que J é maior ou igual a 1 e que L também é maior ou igual a 1, nesse caso, tá? Nos outros 2 casos a gente vê depois. Então, eu tenho essas 3 possibilidades, senão algumas delas vão ser zero, tá? 2 delas. Tá. E daí eu tenho que olhar as possibilidades que chegam no JL, né? Então, são as coisas análogas. Eu posso vir do JL mais 1 e chegar no JL, a taxa mu2. Eu posso vir do J mais 1, L menos 1, e chegar aqui com a taxa mu1, né? Porque é exatamente esse mu1 aqui. Né? Então, você vê que elas estão assim, né? São a mesma. J mais 1, L menos 1, para JL, para J menos 1, L mais 1. Né? O L vai crescendo e o J decrescendo. E que mais? E a outra é do J menos 1L chegar no JL com taxa beta, que é chegar alguém. Então, eu tenho 3 flechas chegando e 3 flechas saindo. E tudo que eu tenho que ver é que quando eu faço a média com a devida probabilidade, né, da π no valor, π de x, q de x, y, quando eu somo em x, essas coisas vai cancelar. Então, uma boa maneira, né, que agora não é reversível, não vai cancelar não tem um outro salto, mas você pode ver aqui que elas vão cancelar dessa forma, né? Esse aqui vai cancelar com esse, por isso que estão coloridas assim. Esse aqui vai cancelar com esse, e esse aqui vai cancelar com esse. Então, isso é uma maneira de ver a soma toda cancela, tá? Vou fazer essa conta, simplesmente, tá bom? Você tinha uma conta que eu tinha uma soma de 3 coisas igual a uma soma de outras 3 coisas. Então, vou mostrar que essas duas aqui vão dar a mesma coisa, essas outras duas vão dar a mesma, e essas duas vão dar a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos fazer, sei lá, aqui vamos fazer o A primeiro, o A, né? Então, o A isso aqui é π de JL vezes mu1. Mu1 é a taxa, né? E π de JL é a probabilidade. E isso aqui vai cancelar com isso aqui, que vai ser π desse valor vezes beta. Tá? Então, quando eu faço a conta π, mi1, π de JL, fica isso que está aqui. Porque, lembra, na π era beta J mais L, aqui embaixo eu tinha mu1 na J e mu2 na L. Tem essa constante que eu não vou ficar escrevendo, a constante de normalização que está fixada. Então, vai ter um mi1 aqui, vai cancelar um desses aqui. Lembra que J é maior ou igual a 1. Estou assumindo J maior ou igual a 1 e L maior ou igual a 1. Tá? Então, vai ficar isso aqui. Agora, quando eu olho daqui e faço a mesma conta, ou seja, eu olho π de J menos 1L e multiplico pela taxa, vai dar o mesmo valor, né? Porque π de J menos 1L vai ter aqui o J menos beta na J menos 1. E aqui vai ter mu1 na J menos 1 e mu2 na L. Como eu estou multiplicando por um beta, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, esse fluxo probabilístico é igual a esse fluxo probabilístico. Agora, vamos olhar o outro exemplo, só para fazer a conta completa, né? Aqui no caso B, eu tenho o de saída, né? Que é π de JL
por mu2, tá? Então, π de JL por mu2, exatamente como antes, vai ficar isso aqui, só que vai ficar no L, né? Vai cortar o mu2 aqui, tá? E o de entrada é o π desse valor aqui, J mais 1, L menos 1, por mu1, né? Mas o π desse aqui por mu1, o que significa? Que eu tinha um mu2, desculpa, mu1 no denominador, com elevado à potência J mais 1. Mas como eu estou multiplicando por mu1, vai ficar mu1 elevado a J. Então, essas duas coisas são iguais, eles estão cancelando também. E aí tem o terceiro aqui, que obviamente é a mesmo tipo de conta, né? Então, eu tenho o de saída, eu quero ver que é igual ao de chegada. O de saída é π de JL por beta, né? Que com beta ele passa por J mais 1 L, e o de chegada é de JL mais 1 para JL, né? De JL mais 1 vezes mu2, né? E quando eu faço essa conta aqui, eu tenho a π de JL, multipliquei por um beta, então só somei um beta aqui, né? E esse aqui, eu já tinha a potência do beta, aquela que está lá, né? A diferença é que eu tinha no denominador, eu tinha um mu2 na L mais 1. Mas aí, quando eu estou multiplicando por mu2, vai dar exatamente isso. Ou seja, com essa conta, a gente viu que π vezes Q é igual a zero para todo JL aqui, em 1, 2, 3, né? E eu deixo como exercício, só para você continuar, você fazer o caso que J é 0, L maior ou igual a 1, ou L é 0 e J maior ou igual a 1, e o caso que os dois são 0. Se os dois são 0, obviamente, só tem uma entrada, né? Que é o de fora, né? Mas tudo bem, esses casos aqui que acontece que eles são mais simples, porque algumas dessas possibilidades não existem, né? Vão ser 0. Então, a conta fica mais simples, mas não tem sentido a gente ficar repetindo a mesma argumentação. Tá? Então, aqui, isso mostra, né, que como as coisas, que você tem um exemplo em que a distribuição estacionária é fácil de calcular, ela é produto, mas a sua cadeia não é reversível. Né? Essa aqui é um exemplo, essas coisas são um exemplo interessantes. Tá? Então, com isso, a gente fez esse exemplo mais simples possível, né? Obviamente, aqui eu fiz para 2, mas a mesma coisa vale para qualquer número. E a situação é muito mais geral, e agora a gente quer examinar um pouquinho situações mais gerais. Tá? Antes de eu ir adiante com outro exemplo, deixa eu perguntar se esse exemplo ficou claro. Que eu acho que é mais importante que fique claro do que eu ficar correndo muito. Tá claro, gente? Ou tem alguma... Se tiver alguma pergunta, vocês podem escrever no chat e eu, alguma dúvida disso, escrever aqui no chat e eu respondo. Tomo conta, trato de explicar melhor. Tá claro? Tá sim, então professor. Tá, obrigado. Tá bom? Então, a gente tem esse exemplinho simples. Agora, vamos olhar um outro exemplo um pouquinho diferente, em que não vai ser uma aplicação... nesse aqui, ela é tão evidente, né? Porque a gente pensava no Burke e era evidente o que acontecia. Agora, vamos pensar num exemplo menos evidente. Tá? Eu vou usar aqui esses 2 ou 3 exemplos que eu vou falar hoje, eu vou usar como referência, se vocês quiserem, o livro do Durant. Com certeza, essas coisas estão tratadas também lá no livro do Ross, mas, sei lá, eu estou usando Durant aqui porque ficou mais na minha linguagem, então estou usando, mais ou menos. Não faz muita diferença. Deixa eu explicar o que é. Então, agora eu estou olhando uma situação também muito particular. Eu tenho 2 filas, né? Agora, você chegou, aqui tem as pessoas que têm que primeiro fazer alguma coisa, aqui as que têm que primeiro fazer outra coisa, né? Então, você tem 2 tipos de aqui, quem já, sei lá, quem já... não, os exemplos agora não me ocorrem, mas é tão óbvio. Aqui você tem, né, tem as pessoas que chegam para um certo serviço, e aqui chegam
para outro serviço. Tá? Essas MU e MU2 podem ser diferentes. Mas o que acontece? Você é atendido aqui e a pessoa pode, com alguma probabilidade, você realmente não, você tem que ir lá e resolver o problema no outro guichê. Né? E também pode acontecer que, ao contrário, você chegou aqui nesse guichê 2 e depois de você ser atendido ali, te disse, não, você agora tem que ir lá resolver o problema no guichê 1, tá? A gente está usando linguajar de guichês e filas, mas esse assunto é mais geral, só porque esse é o linguajar mais natural, básico. Tá bom? Então, você tem essa situação. Você chega de acordo com o Poisson, beta 1, você não, as entradas na fila 1, aqui você tem 2 servidores, ambos são markovianos, aqui tem uma hipótese, obviamente, que é a hipótese que todo mundo pode criticar, mas não tem problema, a gente está só aprendendo. Você tem, esse aqui tem um tempo de atendimento exponencial de taxa MU1, esse outro tem um tempo de atendimento exponencial de taxa MU2. Pode entrar diretamente aqui, também pode entrar diretamente aqui, tem parâmetros diferentes para entrada, são Poissons, beta 1, beta 2. E, além do mais, é isso, quando você termina aqui no 2, você tem uma probabilidade P2 de ter que ir para o 1. Então, você vai formar uma fila aqui, pode ser, né? Não importa, isso é só uma questão, né? Esse aqui vai receber entradas ou da rua ou do outro guichê, tá? Pode ser que sejam, podemos pensar que são 2 filas separadas, mas a gente vai somar, porque são os que estão esperando aqui, tá? E vice-versa. Ou então pode ir embora, tá? Então, o que a gente chama de X1 ou X2 são aqueles que estão ou aguardando pelo atendimento desse aqui, ou sendo atendido, que é só um, no caso, né, máximo, tá bom? Então, isso define muito bem o que a gente chama de X1 e X2. É que nem antes, a mesma... Tá? Então, esse PI é a probabilidade que precisa ir no outro, o menos PI é a probabilidade que ele vai embora. Então, com a probabilidade 1 menos P1, ele foi embora para casa. Esse aqui também, tá bom? E agora você se pergunta quando é estável, né? Quando que essa fila não vai explodir, quando que tem uma distribuição estacionária. Então, você olha isso aqui como um processo de Markov que certo? Como no caso anterior, eu tenho que olhar como processo de Markov com 2 coordenadas. Porque se eu olho uma só coordenada, deixa de ser Markov. Tá? Não é verdade que basta eu saber uma coordenada e no futuro eu posso esquecer o que já aconteceu. Não, eu preciso olhar as 2. E isso é muito frequente em todos os modelos de utilização de processos de Markov, de cadeias de Markov, que tem algumas aplicações. Tipicamente, não é uma única variável, tem muitas componentes. Né? Uma imagem tem muitas componentes. Tudo bem. Aqui tem 2 componentes, que não, como no exemplo anterior. Tá? Então, mas agora a pergunta é, quando é que vai estabilizar, né? Que vai ter um comportamento assintótico, a sua fila, vai ficar com uma certa distribuição, que ela não vai para infinito, é isso que está querendo dizer, né? Quando que ela é recorrente, positiva, que tem uma distribuição estacionária, pode pensar assim, tá? Bom, é óbvio aqui o seguinte, porque aqui, quando MU1 está ocupado, né, se esse servidor, não é MU1, eu devo dizer, o servidor 1 está ocupado, né, a taxa com que ele manda clientes para o outro é MU1 P1, porque tem que acabar o atendimento dele e tem que escolher para lá, né? Então, é claro que se você tiver que a taxa com que chega, a taxa máxima com que pode chegar, seja menor do que o MU, não vai ter problema, porque o problema é quando chega mais do que pode atender. Então, vai começar a formar uma fila maior e maior e não vai ter uma convergência, né? Então, se você tiver, por exemplo, aqui na fila 1, se o beta 1 mais o P2 MU2 for menor que o MU1, e a mesma coisa acontecer na fila
2, né? O beta 2, que são os que chegam diretamente. Mas a máxima taxa possível, né? Vindo do 1 é essa, porque só tem um servidor, então só manda um de cada vez, né? 1 vezes P1. Se essas coisas acontecerem, deve ser estável, você espera ter uma distribuição estacionária, né? Razoável. Bom, da mesma forma, se você imaginar que valem as duas desigualdades ao contrário, então você está naquela situação em que, quando elas ficam ocupadas, né, se esse mundo está ocupado, o servidor 2 está ocupado, o que ele está mandando para o outro faz com que a taxa de chegada no outro seja maior do que a capacidade de atendimento. Né? Como isso acontece nos dois, é razoável você esperar que, com probabilidade positiva, ambas as filas vão crescer indefinidamente, você não vai ter uma distribuição estacionária. Também é razoável. O que a gente quer ver é que pode acontecer uma situação diferente, que uma das desigualdades é maior e a outra é menor. Né? Por exemplo, esse aqui é menor, ou seja, no servidor 1 existe uma folga, né, porque o servidor 1 tem um atendimento maior, né, uma taxa de atendimento maior, é um serviço mais rápido, e tem aqui uma folga. No outro, não, o outro é um problema. Mas é um problema porque você está imaginando que o que está vindo do 1 é P1 no 1, mas nem sempre é P1 no 1, né? Porque quando a fila 1 ficar vazia, ela não manda nada para o 2. Então, como aqui tem uma folga, né, você espera que vai ter certos tempos em que essa fila vai estar vazia. Então, como ela vai estar vazia, ela não vai mandar ninguém para o outro. Então, pode ser que eu consiga resolver o outro, né, dependendo da relação dos parâmetros. Tá? Então, vamos olhar um exemplo para ver que isso é possível. Tá? Eu vou pegar aqui os mesmos números que estão no livro. Se não me engano, tinha alguma conta que não estava muito bem lá, mas não importa. É só para ver. É uma situação óbvia, é só pegar um exemplo aqui, um exemplo concreto. Né? Vamos dizer que beta 1 fosse 1, mu1 fosse 4, e P1 é meio. No outro, beta 2 é 2, o mu2 é um pouco menor, e o P2 é 1/4. Então, o P2 manda menos para lá do que esse aqui manda para cá. Né? Então, você faz a conta aqui e vê que a primeira das relações, que foi essa primeira aqui, está valendo, faz essa conta, dá menor que 4, e na outra não está valendo. Então, você tem uma situação em que exemplifica isso. Então, vamos ver se tem alguma forma da gente tratar e descobrir o que pode acontecer, tá? Então, para isso você diz, bom, que deve existir, se existir alguma situação de equilíbrio, deve existir as taxas com que chega no I, que deve ser igual à taxa média, digamos, você olha ao longo do tempo e vê a taxa média com que chega no I tem que ser igual à taxa média com que sai do I, né? Porque se não acontecer isso, a fila vai começar a crescer. Se chega mais do que sai, a fila aumenta. Né? Então, você tenta ver o que deve ser essas taxas. Aí você diz que como um deles está mandando para o outro, a taxa de saída do 1, você vai usar, em vez de usar esse P2 no 2, você vai usar essa taxa. Vai tentar descobrir, porque a taxa não é sempre mu2, né? Porque nem sempre está ocupado. Então, vamos dizer que eu gostaria de saber se eu consigo uma R1 e R2 que satisfazem essas equações, né? Porque seria que a taxa do 1 vai ser o beta 1, obviamente, e o que vem do 2, que vai ser o que sai do 2, né, com a probabilidade P2. E no R2, no 2 vai ser o que chega de fora e o que vem do 1, que vai ser a taxa com que sai do 1 pelo P1. Então, você tenta resolver isso aqui, né? Só para fazer uma continha. Bom, obviamente, você pode resolver isso aqui e ver que é possível que você esteja nessa situação,
quando você fizer essa conta, ambos os números deem menor do que o mu. O R1 vai dar menor que o mu1 e o R2 vai dar menor que o mu2. É fácil de ver, peguei esse exemplo aqui só para pegar, para ser concreto, você faz a conta aqui, resolve essa equação, né? R1 é igual a beta1 mais P2 R2. Como beta1 era 1, ficou 1 mais 1 quarto de R2. Aqui fica R2 igual a 2, que beta2 era 2, mais 1 meio de R1. Tá? Sistema banal. Aí aqui você substitui o R1 pelo... O que eu fiz aqui? Primeiro substitui R2. Aqui esse R2 substitui por isso. 2 mais 1 meio de R1 e acho o R1. Se eu não errei a conta aqui, é 12 sobre 7, que é menor que 4. Bom, aí uma vez eu achei R1, coloco aqui, R1, né? E vai dar isso aqui para R2. 20 sobre 7, que é menor que 3 meios. 3 meios, desculpa. 3,5. 3,5. Então, eu estou num exemplo que isso acontece. Né? Por enquanto, eu só fiz umas contas aqui com esses números, esse exemplo. Mas é uma argumentação intuitiva, vamos dizer. Né? Não é? Mas agora eu quero mostrar isso como um teorema. Ou seja, se eu resolvo assim, se vale isso aqui, se valer isso, né? Então, eu vou ter uma distribuição estacionária e ela vai ser bonitinha, ela vai ter uma forma que eu posso dizer explicitamente o que é. Tá? Então, esse é o teorema que a gente quer ver, vai ser uma forma produto. Mesmo que essas cadeias, ela tenha uma conexão de uma para outra, né? Eu vou dar 1 para o 2 e vou do 2 para o 1 também, mas nessa situação aí, eu tenho uma distribuição estacionária que é produto. Tá? Eu não escrevo a constante aqui, ela é como se fosse duas filas independentes, né, com um servidor, e que a entrada é RI, em vez de ser beta-I. É isso, né? Porque isso aqui é exatamente a distribuição estacionária de duas filas independentes, uma tem entrada R1 e a outra tem entrada R2. Então, os tempos de atendimento, as taxas de atendimento são MU1 e MU2. Tá? Em vez de exigir, né, eu estou exigindo que RI seja menor que MUI. O RI é isso aqui, né? RI é isso aqui, ele é sempre maior que o beta-I. Bom, se um for zero, aí não interessa, né? Não tem comunicação entre uma e outra. Mas, então, ele é maior, mas ainda assim ele é menor, sendo menor do que o MUI, né? Eu tenho uma distribuição estacionária, tá? Então, aqui eu quero verificar a mesma coisa. Eu quero verificar que vale a equação π vezes Q é igual a zero. Acho que eu estava fazendo essa conta. Bom, acho que podemos fazer essa conta aqui. Eu acho que eu fiz essa conta aqui. Pensei que eu tinha... não, deixa para lá. Tá? Então, eu quero fazer a mesma conta, tá? É a mesma ideia de antes. A ideia é sempre a mesma, né? Porque você tem uma Q, que é a matriz das taxas, tá? Então, eu tenho duas coordenadas. Eu tenho duas coordenadas. Aqui, no caso, eu usei a notação MN, que eu estava copiando do Duret, achei que era bom usar a mesma notação, em vez de usar JL, tá? O que pode acontecer? Então, eu tenho as taxas Q do MN para as possibilidades que eu tenho de saída e as de chegada, etc., e eu tenho que verificar que a soma de π vezes Q, né, eu tenho que verificar a mesma coisa sempre. Soma x diferente de y, π de x, Q de x, y, é igual a π de y, soma
x diferente de y, que yx. Certo? É a equação do balanceamento quando é geral. Então, aqui eu tenho mais opções que no caso anterior. Né? Eu tinha 3 de saída, aqui eu tenho muito mais, tenho mais. Né? Porque eu posso sair, tem mais opções, é óbvio, né? A gente está olhando a cadeia, eu posso ir de um para o outro, do outro para o um. Então, eu tenho que olhar essa matriz direitinho, né? Então, aqui já está no desenho aqui, deixa eu colocar no desenho. Esse desenho já está colocado da forma como elas vão se cancelar, certo? Porque, como a gente sabe, não tem reversibilidade, obviamente, aqui, mas não tem por que ter não vamos dizer assim, obviamente não tem por que ter reversibilidade, mas é fácil da gente ver que elas, eu não preciso, eu vou ter 6 opções de saída, 6 de chegada, eu não preciso somar 6, eu posso fazer a conta de modo mais simples. Então, aqui você vê, eu tenho do MN, eu acho que é isso, do MN, as possibilidades para sair, né? Então, eu não escrevi todas as taxas para não ficar muito cheio, mas aquelas que não estão escritas é porque elas já estão escritas no outro lado. Então, de M-1, né, você pode chegar em MN com taxa B1, beta 1, que é a taxa de chegada do exterior, do MN para passar para o M mais 1N, também é o beta 1. Só que não está escrito aqui porque ela é continuação, então é a mesma. Tá? Só uma forma de não encher demais esse desenho. Tá? Então, aqui eu estou todas as possibilidades, tenho 6 possibilidades, né? Do MN, eu posso passar ao MN mais 1, né? Vou passar para o MN mais 1, se chegar alguém do exterior na segunda coordenada. Então, essa taxa é beta 2. E ela não está escrita aqui, porque ela está escrita aqui embaixo. É a mesma que chegando do MN-1 para o MN. Beta 2, aqui beta 2 também. Tá? É a mesma, tá? Bom, que mais? São todas aqui escritas, né? Bom, vamos recordar todas. Do MN, eu posso ir para o M-1N, né? Do MN, eu vou para o M-1N, com que taxa? Bom, ele simplesmente vai sair da primeira estação e ele vai embora. Né? Ele não vai querer entrar. Então, é mu1 vezes 1 menos P1. E 1 menos P1, para simplificar a notação, estou chamando Q1. Então, é mu1 Q1, que é a mesma que está escrita aqui. Porque do M mais 1 para chegar no M, do M mais 1N, chegar no M, significa que alguém terminou o atendimento na primeira estação e foi embora. Né? Não aumentou lá, não gerou impacto na outra, não teve que voltar para o segundo, ir para o segundo serviço, tá bom? Então, eu estou explicando esses dois. O que mais? O beta 2 já falei, aqui é análogo, né? Do MN mais 1 para o MN significa, a coisa análoga, só trocando 1 por 2, tá? Significa que alguém na estação 2 terminou o atendimento e foi embora. Então, é mu2, Q2. Q2 é 1 menos P2. E aqui é a mesma coisa, porque é exatamente a mesma situação, só que trocou N mais 1 por N. Tá? Então, de N para N menos 1 é a mesma coisa. Agora, tem os termos aqui em diagonal, né, quando passa de um para outro, né? Então, eu tenho, vamos dizer aqui, MN, vou passar para M menos 1, N mais 1, né? Então, eu vou passar para M menos 1, N mais 1, se terminar o atendimento do 1 e escolher entrar no 2. Então, é mu1, P1. Só que eu não escrevi aqui, porque está escrito aqui embaixo, é a mesma coisa. Né? E agora, chegar aqui, né, ou sair para cá, dá na mesma, né, do MN, eu posso passar para o M mais 1, N menos 1, é quando a coisa é invertida, né, que terminou o atendimento na estação 2 e foi
para o 1. Então, é mu2, P2. Então, estão todas as taxas aqui escritas, e eu tenho que mostrar que π de mn, a conta que eu tenho que fazer é simples, né? Eu preciso mostrar que eu tenho a π concreta, então eu tenho que mostrar que π de mn vezes a soma dos Q de... Bom, aqui eu deveria escrever talvez um Q minúsculo. Sei lá. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. π de mn vezes o Q de mn para... eu vou escrever assim, m', n', né? m', diferente de mn. Né? Essa é o de saída, eu quero mostrar que é igual ao contrário. Agora, eu somo m', n', diferente de mn, e tenho π de m', n', Q de m', n' para mn. Né? Então, aqui eu tenho todas essas possibilidades. Tá? Então, como eu tenho só que ver que a soma toda dá igual, aqui você tem uma forma compacta de verificar isso, porque elas vão se cancelando aos poucos. Né? Então, aqui como antes, você vai ter, esses aqui vão se cancelar, no sentido que a soma das duas que saem aqui com as duas que chegam vão se cancelar, essa aqui dessas outras duas e aqui dessas outras duas. Então, a situação é diferente da anterior, que tinha uma cancelando com outra. Aqui você tem soma de duas cancelando com soma de outras duas. É só fazer a conta, entende? A conta é simples, né? Mas a gente tem que fazer porque é instrutivo, né? Então, eu tenho que verificar, vamos fazer esse A aqui. Eu acho que é meio besteira fazer todos, né? Mas vamos fazer o A, né? Então, eu tenho que verificar que π de mn vezes a soma dessas duas taxas que saem é igual a π desse aqui pela taxa que entra, vezes mais π desse pela taxa que vem para cá, tá bom? Então, desse lado aqui, eu estou colocando essas que chegam, né? Então, tem π desse aqui, vezes beta 1. Depois eu tenho aqui π desse sujeito aqui em cima, vezes a taxa, que é mu2, P2. Então, essa aqui. Agora, as taxas com que saem, né, do MN são mu1, P1 é uma, e a outra é mu1, Q1. Então, a soma das duas é mu1. Então, eu coloco mu1 aqui. Tá? Porque uma é que ele sai, que ele vai embora, a outra que ele vai para outra estação. Então, somando as duas, é mu1. Tá bom? E análogo eu tenho no B, né? É a mesma coisa, só que agora eu tenho uma outra situação. Eu acho que é meio sem graça ficar fazendo todas, mas tem exatamente a mesma coisa, né? Então, eu tenho aqui os que chegam no MN. E eu estou dizendo que eu tenho mu2, porque tem esse aqui. Não, aqui eu estou colocando os que saem, né? Eu botei π de mn e os que saem. Então, sai para cá mu2 Q2 e sai para cá mu2 P2. Tá? Que eu não escrevi, mas elas são sempre assim. É continuação do que está escrito. Tá? Então, a soma dá mu2, então fica isso. E agora os que entram está escrito. Uma é mu1 P1 e a outra é beta 2. Então, fica isso. Tá? Então, isso aqui é no B. No C, eu tenho essa outra coisa. Agora, depois a gente tem que fazer a conta. Eu só estou colocando as equações. Tá? No C, eu vou ter também uma coisa parecida, né? Então, eu vou ter π de mn, que sai. Agora, o que sai? Uma é beta 2 e a outra é aqui beta 1, né? Que sai do mn no sentido que vinha do m-1n ou do m mais
ou do n menos 1m. Quer dizer que chegou alguém de baixo, né, de um valor inferior. É beta 1 mais beta 2, é a soma das duas taxas, ou das duas taxas, né, com que você vem de m menos 1 para m, ou de n menos 1 para n. Né? Esse aqui, né, tá aqui, ó. mn, né? Então, eu ponho π de mn, eu tenho essa taxa aqui e essa taxa aqui, somando as duas. Né? Com que você, no caso, sai, né? Porque, mas é que você, sai. Eu falei chega, mas de fato sai, porque o π está constante. Tá. E aí eu tenho que somar as outras duas situações em que eu começo aqui, no caso, estava falando m menos 1, opa, tá aqui, n mais 1 ou m mais 1n, né? Então, m mais 1n é mu1q1, mu1q1 tá aqui, escrevi assim, e a outra é mu2q2, tá bom? Então, você tem essas três equações e você precisa verificar que, tomando α1 e α2, como a gente definiu, quem é α1 e α2? α1 e α2 é como se a taxa de entrada fosse o R. Onde é que está? Está aqui. Tá? α1 é R1 dividido por mu1 e α2 é R2 dividido por mu2. Esses números. Então, você tem que verificar, se você pegar assim, essas equações vão valer. Uma vez que você mostrar isso, acabou. Tá? Você mostrou que vale a equação do balanceamento, portanto, é uma distribuição estacionária. É claro, estamos assumindo que α1 é menor que 1 e α2 é menor que 1, senão não faria sentido isso de uma distribuição de probabilidade. Essa hipótese estava lá. Então, você vai substituir aqui pelo valor, pelo que é, né? Então, substitui, né? Aí você vê que cancela um monte de coisa, né? Obviamente, o C eu já cancelei de cara, porque tem C aqui, C aqui, C aqui, então esquece o C. Aí você tem assim, você pode cancelar todas as potências que estão sobrando, né? Vai cortar aquilo que está sobrando, então aqui você pode cortar M menos 1, porque tem em todos, sobrou um aqui, nos outros não sobrou nada. Né? O N, você tem, pode cortar N em todos, né? Aqui não vai sobrar nada, e aqui não vai sobrar nada, e aqui vai sobrar 1. Então, ficou isso. Da mesma forma aqui, né? Você cancela o que puder cancelar, etc. Então, é besteira ficar dizendo, porque eu só estou fazendo cancelamentos. Então, cancelando tudo aquilo que eu posso cancelar, fiquei com essa equação. Aí, você lembra quem é αi, né? αi é RI dividido por μi, de modo que isso que está aqui era o RI, R1, e esse outro, mu2 α2, é o R2. Então, essas equações podem ser escritas assim, R1 é P2, R2 mais beta 1, R2 é P1, R1 mais beta 2, e a terceira é beta 1 mais beta 2, igual a R2, que aqui está o R2, vezes 1 menos P2, mais a R1, que é mu1 α1, vezes 1 menos P1. Você verifica que essas equações são exatamente aquelas que você tinha resolvido, a primeira e a segunda, e a terceira nada mais é do que a soma das duas. Então, é irrelevante. Então, você completa, você viu que vale a equação do balanceamento, e isso nós estamos aqui fazendo o exemplo em que M e N são maiores ou iguais a 1. E, como no caso anterior, eu deixo para você completar nos casos M igual a 0 e N maior ou igual a 1, M maior ou igual a 1, N igual a 0 e MN igual a 0, que são mais simples, porque tem algumas taxas que são 0, então a conta fica menor, mas você vê que é importante ver que elas não apresentam nenhum problema, ou seja, que a equação vai continuar, tem que verificar a equação em todas as coordenadas, né? Π vezes Q tem que dar 0, então todas as coordenadas do vetor π vezes Q, que é um vetor indexado por Mn, vetor infinito aqui, indexado por Mn, tem que dar 0, tá bom? Então, isso dá um exemplo
numa situação em que já não é aquela aplicação tão imediata que a gente falou, né? Mas que dá para se resolver de modo simples. Tem uma série de redes, de filas, né? Porque aqui você tem uma rede simples, ela tem duas possibilidades, mas ela, obviamente, esse teorema vale de modo muito mais geral. Com certas condições, apesar de tudo, você pode ver que vai ter uma medida, uma distribuição estacionária, que vai ser da forma produto, isso aqui é importante, né? A primeira fila e a segunda vão se comportar como duas filas independentes, com uma taxa de entrada que não é o beta, é uma coisa maior, um pouquinho, que leva em consideração a outra fila, em steady state, em equilíbrio, tá bom? Vamos discutir um pouquinho mais geral isso. Eu quero olhar essa coisa de modo um pouquinho mais geral, porque ela tem muitas aplicações. Talvez antes, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, não. Bom, deixa eu, talvez antes de eu olhar, alguma dúvida nesse exemplo, que agora eu vou simplesmente generalizar isso aqui, então a conta ficaria bem mais chata, mas não tem nenhuma ideia diferente. Mas eu quero colocar no contexto mais geral, que é interessante. Alguma dúvida, gente? Não, professora. Obrigada. Então, vamos em frente. Então, no final, a gente pode... Tá, agora, eu vou pensar assim, em vez de ter esses dois servidores, eu vou pensar que eu tenho um certo número de servidores, né? Então, eu tenho uma rede e também... Bom, em princípio, por enquanto, eu posso estar pensando que em cada um desses servidores, cada uma dessas estações é um único servidor, que tem taxa MU/K. As chegadas do exterior acontecem com uma taxa beta I. Além do mais, quando ele termina o atendimento na fila I, ele pode decidir ir para a fila J com uma certa probabilidade P de IJ. E ele vai embora com a probabilidade que sobrar. Tá? Então, isso é mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de ter 2, eu tenho um certo número. É a mesma coisa, né? Então, eu tenho uma bagunça aqui, eu tenho aquele lugar super enrolado, que você tem um monte de guichês, né? Mas as pessoas podem chegar em qualquer lugar, podem chegar, tem as suas taxas aqui, beta 1, beta I. Aí, quando ele termina aqui, esse aqui tem um atendimento MUI, quando termina aqui, pode ser que ele seja mandado para um desses outros, com alguma probabilidade, e também tem uma probabilidade positiva, né, talvez, que ele vai ser mandado embora, que ele pode ir para casa, né? Então, essa é a situação, e você quer saber se você pode enunciar algum teorema em que vai ter uma distribuição estacionária, e essa distribuição estacionária vai ser bonitinha, que vai ser produto das que você tinha numa única fila, só que com entradas diferentes. Essa é a ideia, né? Então, é simplesmente generalizando a situação anterior. Tá? Então, eu vou enunciar o teorema, mas não necessariamente demonstrar. Que a conta é a mesma, só que é mais enrolada, tá? Mas vamos supor, é importante a gente entender como fazer. Tá? Então, eu estou fazendo... a situação é essa que eu descrevi. Por enquanto, eu estou pensando que cada uma dessas estações é um único servidor, exponencial, claro, isso é óbvio que é importante, e as entradas são em taxa beta. Né? Aqui eu não falei, mas obviamente é Poisson, filas marcovianas. Tá aqui. Tá? Isso, ele vai do I, quando ele termina no I, ele vai para o J com essa probabilidade, e com essa aqui ele vai embora. Tá? Então, vamos fazer uma hipótese geral, que é, qualquer que seja o I, se ele entrar através do I, ou seja, com esse beta I aqui, qualquer que seja o I que ele entra, é possível que ele vai embora. Tem uma probabilidade positiva dele ir embora. Não tem o fato que se tem aquele azar enorme que se chegar por ali não vai morrer nesse redemoinho aí de servidores e não vai conseguir sair. Não, isso não acontece. Vamos supor, sempre tem uma probabilidade positiva, mas não é zero, né?
Para todo I, é possível deixar o sistema quando você entra pela fila I. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que existe uma sequência nessa matriz P, né? P não é uma matriz estocástica, você vê que sobra alguma coisa. Tá? É como se fosse os estados transientes de uma cadeia. Tá bom? Existe uma sequência I0 e M, o I0 sendo o I que você começou, todos esses números positivos, e no último o Q é positivo. Então, você tem uma sequência ali que, se você percorrer essa sequência, você tem uma probabilidade positiva de ir embora. Tá? Então, essa é uma hipótese básica, vamos dizer. Tá? Então, assumindo essa hipótese aqui, a gente estende aquele mesmo raciocínio de antes, em que eu definia quem era o RJ, era beta J, mas aqui ficava só o outro R pela P. Agora eu tenho montes de outros Is, das quais eu posso vir. Então, eu tenho que somar todos eles aqui. Inclusive, pode incorporar o mesmo, mas isso é besteira, sabe? Eu não falei que P de I era 0, mas acho que você pode sempre supor que é 0. Não vai ser nenhuma, tá bom? Então, isso aqui é a nossa equação de antes. Só que agora eu tenho K coordenadas, então eu tenho K equações. Tá? Bom, essa equação eu posso pensar que ela está escrita assim, né? É um vetor R, um vetor linha, beta, um vetor linha, e aqui eu tenho R vezes P. É uma equação dessa forma. Né? R é igual a beta, beta é o vetor dos betas, mais R vezes P, tá claro? É simplesmente colocar numa notação matricial o que está escrito aqui, que RJ é beta J mais a soma de RI, P e J. Então, pensa no R como um vetorzinho linha e a matriz P. Bom, então você teve essa equação aqui. Bom, essa equação é fácil de você dar uma condição para que vai funcionar, né? Porque você pega e itera, né? R é isso aqui. Aí você vai aqui no lugar do R, coloca de novo. Beta mais R vezes P, etc, etc. E você sabe, vai recuperar isso aqui, né? R igual a beta. Beta poderia ficar do lado de fora. P elevado a N. A soma de P elevado a N de 0 até infinito. Quando P elevado a 0, eu estou imaginando que é identidade. Tá bom? Então, se essa série convergir, você tem uma solução. Você vai ter um R que vai satisfazer a sua solução. Certo? Isso aqui que você está olhando, certamente, muito te lembra de cara aquele cálculo que você tinha que fazer para saber aonde você, para ser absorvido no estado, você tinha um estado absorvente, você tinha os estados transientes, aí você era absorvido, né? É aqui a mesma coisa, que você pode imaginar que saiu, é porque foi absorvido por algo lá pela rua, tá? Foi absorvido. É a mesma coisa. É exatamente o mesmo. Matematicamente, aqui é a mesma coisa, tá? Então, sob algumas condições, você espera poder achar esse R, né? Tá bom? E eu não vou provar, mas se você pensa naquilo que a gente fez no comecinho do curso de cadeias de Markov, que você tinha que exatamente calcular o tempo que você demorava para chegar no estado transiente, com essas hipóteses aqui que dão irredutibilidade de alguma forma, que tem essa sequência, esse caminho positivo, que um Q é positivo, você pode se provar que isso aqui vai convergir e você tem essa solução. Tá? Eu não vou fazer essa prova, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, se você quer, vamos imaginar que isso é verdade, mas eu deixo para vocês refletirem um pouco mais, porque vocês estão vendo aqui que é mais ou menos exatamente a mesma lógica, né? Você imagina que você tem esses estados, que são K, no caso, né? É K estados, é finito, e você pode ficar andando de um para o outro, mas você tem aqui está dizendo que, como a soma das linhas não necessariamente é 1, e tem esse caminho aqui que te leva numa sobra, né? Quer dizer que você está num estado transiente que você vai cair fora. Cair fora é exatamente isso.
então essa série aqui vai convergir. É exatamente o que a gente fez lá no começo do curso, tá? Então, eu vou, simplesmente estou dizendo, sob essa hipótese, essa série converge, então eu tenho esse R. Isso é parte da minha afirmação. Então, e a condição vai ser que nem antes. Se esse R, eu tomo esse R como sendo as taxas adequadas. Em vez do beta, é o R, né? Os R são maiores que o beta. Aqui, né? Se eu tiver o fato que esses R's forem menores do que os MUs, né? Porque o MU é a taxa de atendimento de serviço, e o tempo, a taxa do tempo de atendimento no servidor J. Se isso acontecer, a distribuição estacionária vai ficar bonitinha, que nem o exemplo que a gente viu antes. Então, isso aqui é uma extensão imediata do exemplo anterior. Só dá a pinta de ser mais chato, porque tem vários casos, tem vários esquemas, mas é a mesma coisa, tá? Em vez de 2 estações, você tem K estações, e você pode fazer um percurso arbitrário de uma para outra, mas tem essa probabilidade positiva de sair por qualquer lugar que você entre. Isso é exatamente o mesmo, que todos esses, é como se todos esses estados, naquele raciocínio que a gente usou, fossem transientes. E você tem o exterior sendo o estado absorvente, tá? Então, isso aqui é exatamente o mesmo do anterior, né? Agora, tem uma vantagem, uma coisa importante que vale a pena ressaltar e colocar como teorema, é que não tem nada que exija que esses servidores aqui sejam um único servidor. É uma estação, você pode pensar, né? O I é uma estação. Em vez de ter um único servidor, pode ter 50 servidores, de modo que fica mais ágil, né? É outro sistema. Então, você imagina, você tem essa rede, né, de filas, mas em cada um desses nós, que seria uma estação, não necessariamente é um único servidor. Quando não é um único servidor, o que muda é que essa medida não é isso aqui, né, porque a taxa não é mu, é uma outra função do número de clientes. Poderia ser uma fila com K servidores, aí a taxa seria J vezes mu, J é ruim porque eu usei aqui, né? N vezes mu, se o N for menor ou igual a K, e vai ser K mu se for maior, né? Então, essa é a extensão que não coloca nenhuma... É a mesmo raciocínio, é a mesma coisa. Então, eu vou imaginar que eu tenho essas K estações. Então, em vez de imaginar que uma estação é um único servidor, ela é um aglomerado, né? Pode ser um aglomerado de servidores. Tem um grupo que resolve um problema, outro resolve outro, etc. E cada um deles tem número variável de servidores, tá? Então, na estação I, mas os clientes do exterior chegam na estação I sempre com essa taxa beta I, chegam de acordo com o Poisson com a taxa beta I, e o que a gente vai assumir, então, que a estação I tiver N ocupantes, vai ter uma taxa φI de N, que é maior ou igual a zero, e o φI de 0 é 0. Tá? A taxa de saída. Então, por exemplo, se a estação I for uma fila com K servidores, com KI servidores, eu coloquei aqui KI, né, porque varia, eu vou ter que o φI de N vai ser μI vezes o mínimo entre N e KI, né, que é a taxa de saída, né, quando você olha uma fila com K servidor, MN KI, vai ficar isso aqui. E se o KI for infinito, bom, é sempre N μI. É uma fila que tem infinitos servidores, não tem problema nenhum, né? Tá bom? Então, essa é a hipótese que generaliza o que você pensa como estação I. Ela, em vez de ser a fila simples MM1, ela pode ser uma fila MMKI. Esse é o exemplo que você deve ter em mente, nada mais geral que isso, tá bom? Então, você quer o teorema, esse teorema aqui dito nesse contexto. Então, obviamente, o que muda é que essa função aqui não é mais essa mu j, é a taxa correspondente, né?
mas que a medida estacionária para essa fila aqui tem um outro jeito, né? Mas a gente calculou a condição geral, né, para ter distribuição estacionária no processo de nascimento e morte. Então, cada filinha dessas a gente sabe tratar. Mas agora elas estão conectadas. Então, vamos ter a mesma hipótese básica de antes, é óbvio, porque essa tem a ver com o fato de você poder sair, essa é crucial para a convergência disso aqui, né? Tá? A matriz P é a mesma coisa, o que mudou é que, em vez de supor que cada estação é uma fila simples com um único servidor, pode variar, tá bom? Então, vamos fazer aquela hipótese básica e vamos achar, né? Vamos, naquela hipótese básica, você vai resolver essa equação, beta igual, R igual a beta mais RP, isso aqui que a gente já tinha falado, essa é a mesma. Isso aqui só importa o P e o beta. Né? Isso aqui tem a ver com a entrada e com essa P é a matriz de, em inglês se chama routing, como que você distribui, né? De distribuição de serviço, sei lá, né? Essa P, que é para onde você, se você sai do I, você pode ir para o J com P e J. Pode ir embora com o que souber. Tá bom? E, então, isso aqui é o R de antes, e agora, aquilo que antes tinha o papel μJ elevado a NJ vai ser diferente, porque as taxas não são mais MUI. Antes era MUI, então ficava MUI sempre, MUI, MUI. Agora é esse produto aqui, que é o que toma o papel na taxa, na situação mais geral. Então, a condição que você tinha antes, que era RJ menor que MUJ, era o mesmo que dizer que a série RJ sobre MUJ elevada a N converge, né? Porque a gente viu que o cálculo da distribuição estacionária exigia isso, que essa série converge, é a mesma condição pela qual você escreveu assim. Agora é a mesma condição, só que a taxa ficou diferente, então você precisa que essa série convirja. Né? Porque isso aqui sai do... você imaginando o processo com entrada RJ e sendo esse processo... isso aqui, o J está fixo. Para cada J fixo, isso aqui tem a ver com o serviço, o servidor J. O servidor J tem uma certa taxa. Tem a ver com isso aqui, com o que você escolheu. E você está pensando que a entrada, em vez de ser beta, é R. Então, isso aqui fica a condição para que tenha uma distribuição estacionária. Tá? Se isso aqui tiver uma distribuição estacionária, você pega a constante... Aqui está mal escrito, eu deveria ter posto CJ aqui do lado de fora, porque não tem nada a ver com a soma, certo? Essa série sendo finita, você pode pegar o CJ de modo que fique uma distribuição de probabilidade. Essa é a conta que a gente já fez. Tá? Você achar o π, distribuição estacionária. Então, você usava lá nas nossas filas, né, usava a reversibilidade, achava, e tinha uma constante a determinar, desde que a série convergisse. Então, aqui, você determina esse CJ que fique 1, né, isso te diz como que deve ser, como que deveria ser a distribuição estacionária daquela estação, se a taxa fosse R, né, e o que você pode demonstrar é que, se você tiver as duas hipóteses, a primeira que tinha a ver com o P, né? E essa aqui que tem a ver com a taxa, com a solução, liga as duas coisas, essas duas hipóteses, ele vai ter uma distribuição estacionária que vai ser simplesmente o produto dessas coisas. Vai ficar como se fossem independentes, com essa entrada R, taxa de entrada R, e a estação com a sua taxa. Tá. Eu vou omitir a prova, porque eu queria comentar um outro, mas só deixa eu escrever aqui, para você ver que aqui você vai ter, para provar isso, a ideia é a mesma, mas o cálculo é mais complicado, porque a gente tem muitas variáveis, né? O nosso espaço de estados agora é o produto, né? Agora, o meu S
S, E, 0, 1, etc. K vezes. É o produto. Eu tenho K coordenadas. O meu estado, que eu estou chamando de N aqui, ele tem quantos estão na primeira, quantos estão na segunda, etc. Alguns podem ser 0, claro. NK. Esse é um estado. Antes eu tinha só 2 naquelas contas que a gente fez, né? Então, se todos os NIs forem... Porque lembra que a gente usou para explicar, eu só considerei o caso mais geral, que era o caso que eu não estava no zero, porque o zero é um pouco diferente, porque o zero, se uma das filas está vazia, só pode chegar de fora e ele não pode mandar para ninguém, né? Então, é um pouco diferente, algumas taxas se anulam. Mas vamos olhar a situação em que você está num estado aqui, todos esses são positivos, tá? Eu posso, daqui, passar para tem muitas opções agora, porque depende do K, né? Porque antes, quando eu tinha K igual a 2, eu tinha, sei lá, 6 opções, não sei o quê. Agora eu tenho um número de opções que cresce com K, né? Então, o que pode acontecer? Pode chegar alguém, pode sair alguém, e pode alguém mudar de servidor. Só isso. São 3 coisas, né? Eu estou usando a mesma notação do Duret, porque caso vocês queiram olhar essa demonstração com todas as contas lá. Então, por isso que tem essa notação que vem do inglês, né? AJ, que é uma chegada, arrival. Chegou alguém na coordenada J. Significa que os NIs ficam iguais, exceto a coordenada J, que aumenta de 1. A taxa com que isso acontece é beta-J. Chegou alguém de fora, né? Pode, alguém vai embora, né? Vai embora, né? Então, só vai embora na DJ, quer dizer que no servidor J alguém foi embora. Embora quer dizer embora da rede, né? Então, todos os outros ficam iguais. Na coordenada J, ele diminuiu 1. A taxa com que isso acontece é que a rede, o servidor J tem essa taxa, né, que a gente fixa, depende do modelo. Poderia ser aquele exemplo que era sempre MonJ, mas pode ser mais geral, né? E QJ. QJ é a probabilidade de ir embora, de não resolver ir para um outro lugar, tá? Então, tem essa taxa. E tem as outras possibilidades, que você sai do J e foi mandado para o servidor K, né? Tem esse aqui. Você vai diminuir uma coordenada aqui, vai aumentar em outro lugar. Esse daqui você aumenta em 1, nesse diminui em 1, nesse você muda 1 de lugar. Então, longe para as coordenadas diferentes de J e K fica igual, na coordenada J perde 1, na coordenada K ganha 1. E a taxa é a FJ, que tem que acabar o serviço na coordenada J, e ele tem que escolher ir para cá. Alguns outros são, quando o NJ é 0, algumas coisas são 0, e você tem que mostrar que vale isso, significa mostrar que vale isso, significa mostrar a soma total. Mas você pode fazer essa soma total, você tem que somar esses, né, e esses outros, né? Pode fazer acoplando. Aqui são as chegadas e aqui são as outras coisas, tá? É como ali que a gente tinha dividido em 3 triângulos, e somava os 3, né? Em cada um dava... Aqui a soma, mas essa é uma boa maneira de fazer, essa soma assim e essa aqui. Então, se você mostra isso, é o mesmo que mostrar isso aqui. Eu não vou fazer, mas... e você, ao fazer isso, você vê que essas condições se resumem àquela equação que a gente tinha para R. Exatamente como nós fizemos naquele exemplinho simples. Só que a conta aqui é mais complicada, mas você pode fazer. Eu vou parar aqui, porque eu queria um pouquinho falar de um outro exemplo, que é diferente, e o tempo está escasso, e na próxima aula eu tenho que fazer outra coisa. Tá? Então, eu vou deixar esse aqui. Mas esse teorema, você pode ver os detalhes lá no topo. Agora, o que eu queria falar um pouquinho rapidamente,
Desculpem que hoje eu vou gastar todo o tempo da aula, coisa que muito raramente acontece, mas é porque na próxima aula eu começo a falar de outro tema. Aqui tem um exemplo que se chama as redes fechadas. Você pode dizer que é absurdo uma rede fechada, quer dizer que você, ninguém entra e ninguém sai. A interpretação é outra, né? Você está olhando, você pode pensar compartimentos, cada compartimento tem um certo número de indivíduos, e esses indivíduos se mexem nesses compartimentos, e esse compartimento meio que representa uma fila. Mas não tem ninguém entrando e nem ninguém saindo. Tá? Então, o número total de indivíduos vai ficar fixo. Então, seja qual for a sua medida invariante, ela vai ser concentrada em um conjunto em que o número de N1 mais N2 mais NK é fixo. Então, ela não é produto mesmo. Não pode ser produto porque tem sempre uma restrição nos números. Mas ela pode ter uma cara bastante simples, é próxima a produto. Esse é uma classe de exemplos para os quais se faz muitas aplicações. Tá? Então, só para citar um exemplo aqui, você imagina que você tem, esse exemplo é clássico, digamos que você está olhando os ônibus, ou, sei lá, carros de uma certa empresa, eles podem estar em 3 estados, né? E podem ter muitos em cada estado. Aqueles que estão funcionando, aqueles que estão lá com um problema, estão para conserto, que deu um problema mecânico no motor, sei lá o quê, e você pode imaginar que você tem um certo número de mecânicos, ou sei lá o quê, para consertar, então que isso aqui gera uma fila MMK2. E pode ser aqueles que estão lá, em outro lugar, lá que vai ter que fazer alguma coisa com o pneu, e você tem uma outra fila MMK3, então aqui K2 e K3 podem ser diferentes, e os tempos também são diferentes, né? Porque aqui vai consertar o motor, aqui vai só trocar o pneu, uma coisa rapidinho, tá bom? E você tem essas PIJs, que é a probabilidade de ir do I para o J, né? Quando sai de um, vai para o outro. Então, você tem esses 3, só para dar um exemplo, assim, de uma coisa concreta. Mas vamos pensar matematicamente, porque como o nosso tempo está meio curto, deixa eu só colocar a coisa aqui, o que você pode fazer. Né? Então, você tem a mesma situação, saindo do I, você vai para o J, com uma certa probabilidade. Né? PIJ agora é uma matriz estocástica, porque você não sai, nada sai, nada entra, está tudo lá, está constante, o número no caso aqui, o número. Né? Tá? Vamos supor que P seja uma matriz irredutível, e eu tenho um conjunto finito, tá? O meu K, eu só tenho um finito de compartimentos de K. Tá? Vamos imaginar que π seja a distribuição estacionária de P. Tá? Π seja a distribuição estacionária de P. P é uma matriz irredutível, K é finito. Bom, se você agora imagina que RI denota a taxa com que os indivíduos chegam na estação I em equilíbrio, né? E como não tem chegadas do exterior, vai valer essa equação. RJ é a soma dos RIs, P e J. É trivial. Né? Bom, essa equação é a mesma equação que você tem para a distribuição estacionária, né, da matriz P. Ou seja, se você dividir pela soma dos R's, te dá a distribuição estacionária da P. Né? Então, o RJ, que você pensou assim, ele é uma constante R pelo πJ, que é a distribuição estacionária. Tá? Mas esse R grande é uma soma de taxas. Então, ele não representa... Mas tudo bem, está lá o R. Né? Tem o número de indivíduos, é outra coisa. Isso aqui é uma, sei lá, quanto maior o R, quer dizer que tem uma taxa maior, que a coisa flui mais. Tá? Bom, e nós estamos querendo olhar esse processo, que vamos chamar de x de t, que, como no exemplo anterior, ele tem N1 de t, etc., NK de t, onde o NI quer dizer o número de indivíduos na estação I.
né? E agora você vai supor o que eu já falei antes, que nenhum indivíduo entra ou sai. Bom, que a estação I, né? Se você tiver N indivíduos, a taxa de saída é uma φI de N. Então, o exemplo que você pode ter em mente é que é uma fila MMKI, tá? φI de 0 a 0. Tá? E quando ele sai, ele vai para o J com essa probabilidade PIJ. Tá? Então, o teorema que você pode provar, e que pode ser surpreendente, né? Porque com essas condições você consegue mostrar que a distribuição estacionária tem a cara do produto. Ela não é uma medida produto, ela é um produto condicionada a ter uma certa soma. Certo? Aqui é uma forma produto, né? Pi na NI, uma função de P1, de N1 vezes uma de N2, etc. Só que tem essa restrição, ela é zero se a soma não for N. Então, é como se você olhasse coisas independentes, mas está condicionando a que a soma está fixa. É exatamente o que diz esse teorema, tá? E a demonstração dele não é difícil da gente fazer, é a mesma história que nós fizemos antes. Você tem a matriz Q bem definida da sua cadeia, né? E você só tem que mostrar que vale o balanceamento, equação do balanceamento. Tá? Então, você pode demonstrar, mas vou explicar aqui rapidinho como você pode fazer a conta. Tá? Então, lembra que RJ, é natural a gente chutar RJ igual a isso aqui. Tá? Certo? Agora, aqui eu tenho uma coisa bem explícita. Eu não estou agora numa situação em que N pode explodir. Tá? O número de indivíduos está fixo, esse N grande. Então, não vai ter esse problema. Tá? O problema agora eu tenho que... Tá? Então, eu vou... por isso que é mais fácil, vamos dizer, talvez. Né? Esse RJ está relacionado com a π. Tá? Então, eu posso tanto escrever a minha medida em termos do π, que o π seriam aquelas distribuições de uma estação, esquecendo o demais, né? Uma estação da minha distribuição, esquecendo o tempo que vai ficar, só como se tivesse uma coisa a tempo discreto. Então, eu vou do I para o J, né? Essa é a minha π, a proporção de tempo que eu fui sorteada para ir para o I, né? π, de acordo com essa matriz de distribuição P. Tá? Eu posso tanto escrever em termos do RI quanto da π, né? Porque tem uma relação simples entre eles e tudo só afeta a constante de normalização. Tá? Então, se você... Só para colocar no mesmo contexto anterior, porque anterior eu coloquei em termos das taxas. Tá? Mas a relação entre π e R é uma questão só de constante. Então, você pode fazer assim. Bom, o que a gente quer saber se é verdade? Bom, a gente tem uma matriz Q, né, tem esse conjunto finito aí, tem a matriz Q, e você queria verificar que satisfaz isso aqui. Certo? Porque são os possíveis Qs que tem uma taxa positiva. Bom, os possíveis são, você, saindo de um N, você pode... É a mesma coisa de antes, você pode ir para uma situação em que você tira do J e vai para o K, né? Porque agora eu não posso nem ir embora e nem entrar. Então, eu só tenho, um certo número de indivíduos em cada uma dessas estações e eles mudam de uma para outra com uma taxa, que é essa aqui. Né? Que disso aqui. Isso aqui é simplesmente a operação que eu tiro do J e ponho no K. É a mesma notação que eu já usei antes. Então, para mostrar que é estacionário, eu tenho que mostrar isso aqui. Isso aqui é a definição disso aqui, né? Π que igual a zero, eu tenho que dizer todas as que saem de N
né? Para sair de N, eu só posso sair de um N para um TJKN. Então, eu tenho que somar todos os possíveis JK, isso aqui. Isso aqui é os que chegam. Então, vem de algum TJK e de N chega em N. Então, eu tenho que fazer essa conta. Tá? Aí, eu vou fazer essa conta aqui e escrevo o que quer dizer, né? Tá? Bom, você olhando aqui, você vê que isso vai ser automático se você tem uma soma em J aqui, tem uma outra soma em J aqui, né? Que nem antes, a gente agrupava, né? Para fazer o balanceamento, a gente sempre estava numa situação em que não era tão terrível, que a gente não precisava somar todo mundo. Aqui também, só que o agrupamento aqui é diferente, mas o agrupamento você vai poder fixar o J. Então, você está fazendo K grupos. Se você tiver isso aqui para todo J, obviamente vale isso aqui. É trivial. Né? Então, agora o meu J está fixo. Mas estou dizendo isso porque eu já sei que isso é verdade, mas não era tão óbvio de cara. Né? Então, J é de onde ele está saindo. Né? Aí, bom, você substitui o que é cada uma dessas coisas. Né? Você substitui Q pelo que ele é, e eu tinha dito aqui antes quem era o Q, né? O Q era o φ pelo PJK. O Q de passar de N para TJK. Tinha que sair do J e escolher ir para o K. Então, fica esse número φ vezes esse P. Então, como tem essa soma, fica isso. No outro aqui, você tem uma coisa parecida, só que você está saindo do K, saindo do... Alguma coisa... Não, tá certo aqui, porque é a soma de todos. Bom, enfim, agora você tem que fazer essa conta. Aí você substitui o que é cada uma dessas coisas, né? Pita dada, que você recebeu no enunciado, né? Que ela e você faz a conta. Você olha esse lado aqui, faço a conta, coloco, tal, vejo quais são as opções e vejo que ele me dá isso aqui. Aí eu vou para o outro termo, faço as contas também. Se eu não errei alguma coisa no escrito aqui, você faz a conta e verifica que vai dar a mesma coisa. E em algum lugar, aqui você vai usar de modo crucial que π é a distribuição estacionária, da P. Porque do lado direito você vai ficar com uma soma assim, né? E fazendo a conta vai aparecer isso aqui, que tem que ver que é πj, que como é πj, vai dar a mesma coisa que o outro termo que você fez aqui, tá? Obviamente, não dá tempo de... Eu não estou querendo que vocês vejam todos os detalhes agora, mas só para exemplificar como assim, esse tipo de modelo, ele aparece muito, né? Então, é um sistema conservativo, em que o número total de partículas, de indivíduos, sei lá o quê, é constante. E as partículas se mexem de um compartimento para outro, tá? E tem situações em que você tem uma distribuição invariante que é bonitinha, que é produto. Tá? Esse modelo, ele tem um tratamento, tem um caso infinito, em que aqui eu tenho só K compartimentos, né? Mas é comum também se tratar o caso infinito, aí ele não é uma cadeia de Markov, é um processo com infinitas coordenadas. E se chama, um caso particular dele é o que o pessoal chama o processo de zero range, né? Então, é uma classe importante você imagina que você tem um espaço, aqui você tem um certo número de partículas, né, sei lá, são as filas, vamos dizer, e o cara pode pular de um para o outro, por exemplo, situação mais simples, você está em volume infinito, mas ele só pode pular para os vizinhos. É óbvio, né? Que você não vai fazer uma coisa que, se o volume é infinito, você não pode fazer ele pular para qualquer lugar, porque aí não vai ter a π, né? Mas ele é uma situação mais bonitinha assim, né? Em que você vai poder tratar, mesmo sendo infinito, tem uma classe importante, uma coisa importante é que elas têm uma medida
produto. Dada uma densidade qualquer, você tem uma medida, uma distribuição estacionária, que é da forma produto e que tem aquela densidade. Para nós estávamos na situação volume finito, então o número total estava fixo, era o que se chama microcanônico, né, em mecânica estatística. Microcanônico é quando você fixa microcanônico. Né, aqui eu só estava querendo fixar a densidade, o valor esperado. Tá? Mas, enfim, isso é um pouquinho, foge um pouquinho do que a gente queria. Deixa eu interromper aqui a gravação.